Certo. Para fechar essa parte inicial do conteúdo sobre vetores, a gente vai ver agora a questão do plano, né? Como é que a gente pode escrever uma equação do plano, usando no caso aí vetorial, né? A questão de vetores. Além disso, também tirar algumas informações e comparar quando a gente tem planos e retos aí, né? Que a gente pode extrair de informação desses dois conjuntos que a gente pode dizer assim, que estão ou no espaço ou no plano que a gente está habituado a trabalhar. Então aqui, primeiro a gente vai ver o que é por definição, a gente determina, né, a equação vetorial de um plano. Então bora imaginar o seguinte, eu vou ter aqui, pelo meu desenho, eu tenho um plano, então essa região em verde aqui, eu vou chamar ele de plano, né, no caso aqui eu chamei de plano π, certo? Escrever o nome aqui, é o plano que dou no meio de π. Além disso, eu tenho outras coisas nesse mesmo plano. Eu tenho um ponto, o ponto A e o ponto P. O ponto A é um ponto conhecido, então esse cara aqui eu vou ter um ponto que de coordenadas x1, y1, z1, que ele é conhecido aí. E além disso também eu vou ter um ponto P, que é um ponto genérico, né? X, y, z. Aqui nosso plano está no R3. E saindo desse plano, digamos assim, né, perpendicularmente, existe um vetor que a gente chama de vetor ortogonal, pelo fato que ele faz um ângulo de 90 graus com o plano, certo? Então é como se estivesse saindo do plano, independente da direção do plano, é o vetor que está saindo, né, do plano. Então esse cara também ele vai ser chamado de n e vai ter três coordenadas pelo fato que está no espaço aí, esse caso que chamei de A, de B e de C. Então, em geral, o que eu preciso para determinar a equação de um plano? Basicamente, de três coisas. Um ponto conhecido, na verdade, duas coisas, né? Um ponto conhecido do plano, então esse cara aqui, esse ponto A, e além disso, o vetor perpendicular a esse plano, ou ortogonal a esse plano, certo? Caso você não tenha, você pode também tentar localizar esse vetor ortogonal aí utilizando uma reta, por exemplo, é uma forma de achar. Mas em geral, se você tem o vetor ortogonal ao plano em um ponto, você consegue achar a equação vetorial da reta. Então imagina o seguinte, o que ele está falando aqui para a gente? Que como esse vetor é ortogonal à reta, qualquer vetor ou até mesmo reta que está contida no plano, ele será perpendicular a esse vetor ortogonal, né? Ou seja, vou tentar fazer um desenho aqui, pode imaginar que fazer assim na verdade. Vou traçar aqui uma região que eu vou julgar ser um plano, certo? Vou fazer o desenho aqui para a gente entender. Tá mais ou menos aqui. Então esse cara aqui, né? Esse retangular, eu vou chamar de plano, caso no desenho que eu chamei de plano π. Então o que acontece? Saindo dele, existe um vetor que é ortogonal a ele, né? Que ele está nessa direção aqui, digamos. Que eu vou chamar de n, né? Que é o nosso vetor ortogonal, ou seja, faz 90 graus com o plano, certo? É como se tivesse uma folha de papel e dele saindo uma setinha, né, para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, eu peguei um ponto A, né, que é um ponto conhecido, e qualquer ponto que eu pegue aqui do plano, digamos um ponto P, que é um ponto genérico, vai existir um segmento de reta que também eu posso designar como um vetor, né? Então, vou traçar aqui, esse cara aqui para mim vai ser um vetor que vai sair do ponto A até o ponto P ou vice-versa, vai depender de como você está tratando isso. Mas é importante que isso aqui tenha um vetor. Então o que acontece? Como esse vetor de origem A, extremidade P, então pode ser assim, né? Pode ser o AP, ele está pertencente a esse plano e existe um representante dele que está passando aqui perto, né, na base desse vetor ortogonal, significa que também ele vai ser ortogonal ao vetor N, né? Que está saindo do plano. Tentar fazer o desenho aqui aproximadamente. Deixa eu voltar aqui. Seria aqui mais ou menos. Agora sim. Então esse vetor que eu tracei aqui, ó,
eu tô aqui pelo meu desenho não está muito bem, mas eu estou julgando que ele tem a mesma característica do vetor AP, direção, sentido e comprimento. E ele pode ser de fato ser, se você pegar ele aqui no plano, né, nessa de tal forma que ele vai ser perpendicular ao vetor n. Então, de modo geral, o que isso aqui nos diz? Ele diz que qualquer vetor que você traçar nesse plano, ele será perpendicular ao vetor n. Só que, por definição, o que é um plano? Um plano é um conjunto de pontos, né? E todo conjunto de pontos também está contido numa reta. Então, pode dizer que uma reta está contida no plano, né? E logo, se eu pegar todas as retas possíveis que estão nesse plano e fazer o conjunto deles, que no caso são infinitas aí, eu vou ter também um conjunto formando nosso plano. Então, nesse caso aqui, o que ele está falando para a gente, né? Que qualquer vetor, no caso aqui, eu chamei de AP, né? O vetor AP, ele vai ser sempre ortogonal a n. Sempre, sempre. Independente de quem seja aqui o ponto P, que é um ponto livre, digamos assim, né? Um ponto genérico. Ele vai ser sempre ortogonal, vai fazer 90 graus com o vetor n. E com isso, se esse P é livre, de certa forma, eu posso determinar qualquer reta ou qualquer vetor que está nesse plano que é perpendicular a ele. Se você consegue determinar qualquer, e o plano é formado por todos os é, segmentos de retas ou retas que estão no plano, significa que você consegue determinar a equação do plano. E, algebricamente, quando você fala que dois vetores são ortogonais, se isso aqui é verdade, se somente se, né? Nossa por definição, o produto interno, ou produto escalar entre o vetor AP e o vetor N é zero. Então, de modo geral, essa expressão aqui é a expressão, né, que nos diz como determinar um plano utilizando a equação vetorial, certo? Ou seja, o produto vetorial, melhor, o produto escalar entre o vetor AP, que está no plano, e o vetor N, que está saindo do plano, se for igual a zero, ele será nosso produto, ele será a nossa equação do plano. Então aqui, ó, eu peguei dois pontos, então no nosso exemplo aqui 7, eu tenho o seguinte. Eu tenho obter na equação do plano, que tem o ponto A, então, nosso exemplo 7 aqui. Eu tenho aqui o ponto A, de coordenadas 2, menos 1, 3. E o vetor ortogonal n, de coordenadas 3, 2 e menos 4. Isso aqui nos dá o seguinte, o A ele pertence ao plano, certo? É um ponto do plano, né? E o N é ortogonal ao plano. Com essas duas informações, eu vou achar a equação vetorial desse plano aí. Então, o que eu preciso? Por definição, eu preciso só mais de um ponto genérico, um ponto P, né? De coordenadas x, y, z. E a partir dessas três informações, eu acho a equação vetorial do plano. Que, por definição, eu vi, né? Que é o AP escalar n, esse cara aqui obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as operações aqui. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter o AP, ele pode ser reescrito como P menos A, né? Por definição, vezes N. Esse cara aqui é igual a zero. Agora eu vou substituir aqui os valores, né? No caso, o ponto aí. Então, aqui eu vou ter que o P, coordenada x, y, z, menos as coordenadas do ponto A, que é 2, menos 1 e 3, certo? Vezes as coordenadas do vetor n, que é 3, 2 e menos 4. Isso aqui, ele é igual a zero. Aqui é uma questão agora de manipulação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas fazer o produto. Então, aqui eu vou ter direto, né? Ficaria x menos 2 vezes 3. Depois, mais y mais 1 vezes 2. E o último aqui, você vai somar, né? Y, no caso z menos 3. Então, mais z menos 3 vezes menos 4. Então, aqui ficará multiplicado por menos 4. Deixa logo menos aqui. Então, aqui é menos 4. Isso aqui é igual a zero.
Multiplicando agora os escalares e somando, né? Então aqui eu vou ter 3x menos 6 mais 2y mais 2 menos 4z mais 12 igual a zero. Eu vou só organizar o que é variável, então 3x aqui ficará mais 2y menos 4z. E somando aqui os escalares, menos 6 com mais 2, menos 4 com mais 12, mais 8, isso aqui é igual a zero. Então essa equação que a gente achou aqui, né, é a equação do plano. De tal forma que eu vou ter aqui, na verdade, duas equações já mostradas. A primeira equação vetorial, que é essa logo que a gente escreveu aqui, utilizando o vetor n e o ponto, né, conhecido. E quando você desenvolve esse cálculo aí, essa álgebra, no caso, essa operação, você encontra uma equação algébrica aqui, né, que no caso é a equação cartesiana do plano, que é mais conhecido para a gente também, como a gente quer falar em relação a plano aí, certo? Ok, agora tem algumas situações em que a gente vai precisar ver, né, a questão como é que dois planos se comportam no espaço aí. Então, assim como tem as posições relativas das retas, também existem as posições relativas dos planos. O primeiro que a gente vai ver aqui é quando os planos são perpendiculares. Como é que eu determino, algebricamente, que esses caras, os planos aí são perpendiculares? Para isso, eu preciso olhar os vetores ortogonais a eles. Então, aqui para o nosso desenho, eu tenho dois planos. Um, que é o plano beta, que é esse cara aqui, né? É o beta. E o outro plano aqui, que é o plano π, certo? Pela construção do nosso desenho aqui, eles são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles, eu estou falando que é 90 graus. Eles são, na casa, são perpendiculares aí. Então, como é que eu faço para provar que de fato são perpendiculares? Eu vou olhar os vetores que estão saindo deles, né? Que é conhecido, que são os vetores ortogonais. Então, significa, se esses caras aqui, eles são ortogonais, então, eu posso pegar, fazer o produto entre eles e de fato ver que vai dar igual a zero, né? Então eu tenho o seguinte, eu tenho que o n1, né? Ele é o vetor ortogonal ao plano π, então está ao plano π, e o n2 ele é o vetor ortogonal ao plano beta, que eu chamei aqui, né? Dei o nome para eles. Se eu estou querendo mostrar que esses caras são perpendiculares, ou seja, que π faz 90 graus com beta, os planos, basta pegar os vetores ortogonais a eles e mostrar que o n1 também é ortogonal, né? Faz 90 graus com n2, os vetores aí. Que a gente já viu algebricamente, isso aqui é a mesma coisa a gente multiplicar n1, né, e escalar n2 e de fato provar que é igual a zero aí. Então esses caras são perpendiculares, ok? O segundo caso, eu tenho o seguinte, né? Que eu quero analisar, no caso aí, uma reta e planos. Então, mesmo que eu tenha um plano, né? Um plano que eu chamei plano π, pelo meu desenho aqui. E eu tenho nele, já conhecido nosso vetor ortogonal, e eu tenho uma reta. Essa reta pode ter algumas posições relativas em relação a esse plano. Elas podem ser perpendiculares, podem ser paralelas, podem ser ortogonais, vai depender como é que a gente vai analisar isso aí. A primeira é o seguinte, né? Como é que eu sei que uma reta ela é paralela ao plano, certo? Ou ainda, quando é que eu sei que são perpendiculares? O primeiro caso aqui é quando eu tenho uma reta e ela é perpendicular a esse plano. Então, vou tentar fazer um desenho aqui rápido. Imagina aqui que eu tenho um plano, certo? Eu sei por definição que todo plano a ele existe um vetor ortogonal que sai dele, né? Aí esse cara aqui a gente chama de n, geralmente. Ele faz 90 graus com um plano, certo? E eu tenho uma reta qualquer que está aí livremente ela no espaço. Onde ela está bem aqui, né? Chamar de reta L. Ela pode estar aqui, por exemplo, ou pode até mesmo estar cortando o plano em algum ponto. Como é que eu posso justificar que essa reta L ela é paralela ou perpendicular ao plano? Primeiro caso aqui, né, pelo meu desenho de construção, eu julgo que ela vai ser perpendicular, né, que ela vai estar cortando o plano em algum ponto. Então, para isso, eu tenho que pegar o vetor diretor da reta e o vetor
normal aqui, né, ao plano. E mostrar que eles são paralelos. Perceba que pelo meu desenho, minha construção aqui, ó, a reta L ela é paralela ao vetor N. Isso significa o seguinte, que eles são paralelos. Ou, matematicamente, como a gente já viu a definição, é que o vetor que dá a direção da reta, ela é um escalar vezes o vetor N, ou vice-versa. Então, o V aqui, né, que é o vetor da reta, ele é K vezes o N, que é o vetor que sai do plano. Se essa relação aqui for verdade, né, que a gente já viu quando mantém uma constante aí entre eles, eu posso afirmar o seguinte, que os vetores são paralelos, porém, em relação a plano e reta, que o plano ele será, no caso aqui eu chamei de plano π, né, então o plano π será ortogonal à reta L, nesse caso aqui. Então perceba que há uma diferença, né, em relação a plano e reta, mas o importante é o seguinte, você vai sempre analisar o vetor. E nesse caso aqui a gente troca. Se os vetores são paralelos, significa que o plano e a reta são ortogonais, certo? Por outro lado, se eu tenho o contrário agora, né? Eu vou traçar aqui meu desenho do meu plano, certo? Eu sei, por definição, que dele existe um vetor que sai, que é o nosso N, ortogonal. Ele faz 90 graus com o plano, certo? Aí o que, que eu tenho ainda? Eu tenho que uma reta que está sendo paralela ao plano. Então vou traçar aqui um desenho de uma reta, digamos aqui embaixo, poderia ser em cima também, ou passando pelo plano. Uma reta L também, que eu vou dar o nome para ela. Vai se prolongar para cá e para cá. E eu quero mostrar que a reta ela é paralela ao plano. Então, nesse caso, mais uma vez, eu vou pegar aqui o vetor. Eu tenho que conhecer o vetor que dá a direção da reta. E perceba que pela minha construção, quando eu olho o vetor e olho o vetor N, que é o vetor ortogonal ao plano, eles fazem um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, aí você troca as ideias, né, como a gente viu anteriormente. Significa o seguinte, que a reta, aqui é o π, né, plano π, a reta L ela será paralela ao plano π se, nesse caso aqui, somente se os vetores forem ortogonais. Né? O vetor que sai do plano for ortogonal ao vetor que dá a direção da reta. E matematicamente, a gente viu que se eu fizer aqui V escalar N, né, e de fato esse produto aqui foi igual a zero, significa que o V e N são ortogonais. Então, nesse caso aí, a reta é ortogonal ao vetor N, né, que sai do plano. Mas eu estou analisando não só a reta, agora o plano. Então, o plano em relação à reta são paralelos.